No Velho Oeste, existia uma regra mais poderosa que qualquer juiz: a sobrevivência. Quando cidades nasciam mais rápido que as leis, quando xerifes desapareciam da noite para o dia, e quando homens armados decidiam quem viveria até o amanhecer, o Oeste deixava de ser terra de liberdade e se transformava em um lugar governado pelo medo. Porque no Oeste selvagem, a justiça nem sempre chegava a cavalo. Às vezes, ela vinha dentro de um caixão. Planos abertos do deserto ao pôr do sol. Cidade vazia com poeira atravessando as ruas. Close em botas sujas de sangue. Silhueta de pistoleiro entrando em salão. Portas de madeira balançando lentamente. Olhares desconfiados. Coldres gastos. Mãos tremendo próximas ao revólver. O Velho Oeste foi vendido ao mundo como uma terra de oportunidade. Mas por trás das histórias de coragem, existia um território brutal. Sem piedade. Sem proteção. Sem garantias. E quando a lei falhava, a morte criava as próprias regras. Hoje, você vai atravessar cidades esquecidas, conhecer homens marcados pela violência e descobrir como o medo transformou o Oeste em um dos lugares mais perigosos da história. Então prepare-se, porque depois deste vídeo, você nunca mais verá o Velho Oeste da mesma forma. Imagine viver em um lugar onde ninguém consegue proteger sua família, onde um simples conflito no salão pode terminar em execução pública, onde o som de passos durante a madrugada significa apenas duas coisas: dinheiro ou morte. Esse era o verdadeiro Oeste. Mineradores chegando em cidades improvisadas, barracos sendo construídos, cavalos atravessando ruas enlameadas, homens armados observando das varandas, cartazes de wanted, crianças olhando assustadas pelas janelas. As cidades cresciam rápido demais. A corrida do ouro, as ferrovias e a promessa de riqueza atraíam milhares de homens desesperados. Mas havia um problema: a lei não conseguia acompanhar. E quando não existe autoridade, sempre surge alguém disposto a dominar pela violência. E foi exatamente assim que nasceram alguns dos homens mais perigosos do Oeste: pistoleiros, caçadores de recompensa, bandoleiros, mercenários, homens que descobriram uma verdade brutal. No Oeste selvagem, um revólver carregado valia mais que uma estrela de xerife. Close em tambor girando, cartuchos sendo colocados lentamente, cavalo correndo em câmera lenta, fumaça de tiro atravessando a rua, homem caído no barro. Muitas cidades sequer tinham prisão, algumas nem possuíam tribunal. A justiça era decidida na rua, às vezes em duelos, às vezes em emboscadas, e muitas vezes sem qualquer aviso. O Oeste era governado pelo medo, e o medo transforma homens comuns em monstros. Mas o mais assustador não eram os criminosos, era perceber que até os homens da lei começavam a agir como assassinos. Porque quando a violência domina tudo, até a justiça aprende a puxar o gatilho primeiro. Com o passar dos anos, a linha entre herói e vilão começou a desaparecer. No Oeste selvagem, não existiam homens totalmente inocentes, apenas sobreviventes. Xerife sozinho bebendo no salão, homem limpando o sangue do rosto, cavaleiros surgindo no horizonte, tempestade de areia chegando, cemitério improvisado no deserto. Muitos xerifes eram ex-pistoleiros, muitos pistoleiros já haviam usado distintivos, e quase todos carregavam fantasmas. O Oeste criava homens endurecidos pela perda, homens que enterravam amigos pela manhã e matavam antes do pôr do sol. Imagine viver sabendo que qualquer discussão pode ser a última, que qualquer olhar errado pode iniciar um tiroteio, que qualquer desconhecido entrando na cidade talvez esteja vindo atrás de você. Essa tensão constante transformava tudo: o silêncio das ruas, os olhares desconfiados, as mãos próximas ao coldre. No Oeste, o perigo nunca dormia. Close em olhos cansados, dedos tremendo perto do revólver, portas do salão abrindo lentamente, cadeiras vazias, vela apagando com o vento. E quanto mais a violência aumentava, mais as cidades se tornavam lugares sombrios. A lei já não inspirava esperança, inspirava medo, porque muitas vezes, quem usava a estrela no peito também carregava ódio dentro da alma.
O Oeste não destruía apenas corpos. Destruía consciências. Homens aprendiam a matar para continuar vivos. E depois de algum tempo, já não conseguiam mais parar. Mas o pior ainda estava por vir. Porque existe algo ainda mais perigoso que criminosos armados. Homens que perderam completamente a fé na justiça. Existe um momento em que uma sociedade ultrapassa o limite. Quando as pessoas deixam de acreditar na justiça e começam a acreditar apenas na vingança. No Oeste Selvagem, esse momento chegou rapidamente. Multidão armada marchando à noite. Tochas iluminando rostos violentos. Homens sendo perseguidos. Cavalos correndo sob tempestade. Cidade parcialmente destruída. Linchamentos começaram a se tornar comuns. Execuções sem julgamento. Homens mortos apenas por suspeitas. A violência já não precisava de provas. Precisava apenas de raiva. E é aqui que o Oeste revela sua face mais cruel. Porque quando a lei falha, a morte deixa de ser consequência. Ela se torna autoridade. Cruzes no deserto. Chuva caindo sobre túmulos. Revólver abandonado na lama. Homem cavalgando sozinho no escuro. Cidade silenciosa após massacre. Talvez seja por isso que o Velho Oeste ainda fascina o mundo até hoje. Porque ele mostra algo profundamente humano. Quando tudo desmorona, o que resta dentro das pessoas? Honra, medo, violência ou sobrevivência? O Oeste Selvagem nunca foi apenas sobre cowboys. Foi sobre homens tentando sobreviver em um mundo sem regras. Um lugar onde a justiça chegava tarde demais. E onde muitos descobriram, da pior maneira possível, que a morte sempre chega primeiro. No fim, o Velho Oeste desapareceu. As cidades cresceram. As estradas chegaram. E a lei finalmente dominou parte daquele território selvagem. Mas as cicatrizes ficaram. Nas histórias. Nos cemitérios esquecidos. E na memória de um tempo onde sobreviver já era uma vitória. Porque no Oeste Selvagem, quando a lei falhava, a morte fazia as regras. Agora me diga nos comentários. Você acredita que homens violentos nascem assim? Ou o próprio Oeste transformava qualquer homem em assassino? E se você gosta de histórias sombrias, intensas e cinematográficas sobre o Velho Oeste, se inscreva no canal Faroeste Revelado. Porque a próxima história vai ser ainda mais brutal. No Velho Oeste, sobreviver tinha um preço. E quase sempre, esse preço era a própria alma. Homem cavalgando sozinho no deserto. Casaco longo coberto de poeira. Barba mal feita. Olhos cansados observando o horizonte. Cidade pequena surgindo ao longe. Crianças correndo assustadas ao ver cavaleiros armados. Muitos homens chegaram ao Oeste procurando liberdade. Outros buscavam dinheiro. Alguns queriam esquecer o passado. Mas quase todos encontraram a mesma coisa: violência. Porque o Oeste não perdoava fraqueza. Ali, o medo era percebido à distância. E homens desesperados aprendiam rapidamente que hesitar podia significar morrer antes do amanhecer. Imagine acordar todas as manhãs sem saber se verá o próximo pôr do sol. Sem saber se o homem sentado ao seu lado no salão já foi pago para matá-lo. Sem saber se aquela cidade pacata vai explodir em tiros antes da noite cair. Essa era a realidade brutal do Oeste Selvagem. Copos de uísque batendo lentamente no balcão. Pistoleiro encarando o reflexo no espelho. Cartas sendo jogadas na mesa. Close em suor escorrendo pelo rosto. Mão apertando o coldre discretamente. E quanto mais o caos aumentava, mais difícil se tornava distinguir homens bons de homens maus. Porque até os inocentes precisavam aprender a matar. O Oeste criou uma geração inteira de homens silenciosos. Homens marcados pela guerra, pela fome e pela morte. Homens que já haviam enterrado tantas pessoas, que começaram a perder o medo do inferno. E talvez seja exatamente isso que torna o Velho Oeste tão fascinante até hoje. Não eram apenas histórias de pistoleiros. Eram histórias sobre sobrevivência humana levada ao extremo. Sobre o que acontece quando a civilização desaparece. Tempestade avançando sobre cidade pequena. Bandeira rasgada tremulando. Homem cavando uma cova sozinho. Cruz de madeira sendo fincada no chão. Corvos voando sobre o deserto. A morte fazia parte da rotina. Tiros ecoavam como sinos de igreja.
Funerais aconteciam rápido, e o luto precisava ser curto, porque o perigo nunca esperava. Alguns homens tentavam abandonar aquela vida, tentavam construir fazendas, criar famílias, recomeçar, mas o Oeste tinha memória, e o passado sempre cavalgava atrás deles. Fazenda isolada no campo, homem observando o horizonte preocupado, cavaleiros desconhecidos surgindo à distância, mulher fechando portas da casa, criança escondida atrás da janela. Porque no Oeste selvagem, a violência nunca terminava de verdade. Ela apenas mudava de endereço. Muitos homens morreram sem fama, sem glória, sem sequer terem seus nomes lembrados. Foram consumidos por um mundo cruel demais para oferecer segundas chances. E talvez seja essa parte mais triste da história. O Oeste prometia liberdade, mas frequentemente entregava solidão. Cavalo sem cavaleiro andando sozinho, chapéu caído na poeira, salão vazio durante a madrugada, vela apagando lentamente, céu escurecendo no deserto. Com o passar do tempo, o Oeste começou a mudar. As ferrovias avançaram, as cidades cresceram, e os homens armados começaram a desaparecer. Mas as histórias permaneceram. Histórias de vingança, de sangue, de honra, e de homens que enfrentaram um mundo onde a morte governava cada esquina. Talvez o Velho Oeste nunca tenha sido realmente sobre vitória. Talvez tenha sido apenas sobre resistir. Resistir ao medo, à violência, à própria escuridão. Porque quando a lei falhava, cada homem precisava decidir sozinho que tipo de monstro estava disposto a se tornar. Mas existe uma última verdade sobre o Oeste selvagem. Uma verdade brutal que poucos tiveram coragem de admitir. No fim, não eram os mais rápidos que sobreviviam, nem os mais fortes, e sim aqueles que conseguiam perder a própria humanidade, sem enlouquecer completamente.